Vou pedir para Isa, amor, você poderia trazer para mim a Bíblia e o tablet, por favor? Acabei deixando aí. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Jonas, capítulo 4. Obrigado, amor. Jonas, capítulo 4. E hoje nós vamos encerrar, então, nossas meditações no livro de Jonas. Irmãos, tem uma água que eu não sei se era de alguém ou pode, não sei se pode tomar? Ah, tá. Só para confirmar, né? Vai que eu roubo a água de alguém aqui. Jonas, então, capítulo 4, nós vamos ler o verso de número 1 até o 11, que é o capítulo inteiro. Opa, ainda vem mais duas. Uma congelada. Obrigado, Renata. Trouxe outra aqui também. Jonas 4, verso 1 em diante. Diz o seguinte: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: obrigado, Dani. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso que eu fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. O Senhor respondeu: é razoável esta tua ira, Jonas? Faz sentido que esteja desta forma? Verso 5, então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta, ou um verme, dependendo da tradução, que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente. O sol bateu na cabeça de Jonas e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim, morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável? Faz sentido? Você acha que está certo com a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire, a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão da planta, que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda, e também muitos animais. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças. Deus bondoso e altíssimo, nós te pedimos mais uma vez, ó Deus, que nos guie, nos instrui, através da Tua palavra, através deste capítulo, através desse finalzinho deste livro, que é tão precioso, tão belo, e com lições tão lindas, Deus, a trazer sobre a compaixão que o Senhor tem de nós e a compaixão que o Senhor quer que tenhamos das pessoas ao nosso redor, até mesmo de nossos inimigos. Que o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração de cada um aqui, e que possamos, Deus, sair daqui com o coração transformado, cada dia mais conformado, Deus, com a Tua palavra, seguindo os Teus mandamentos por amor ao Senhor.
e saindo daqui também com uma visão ainda maior da compaixão que o Senhor tem, pois Tu és um Deus compassivo e misericordioso que perdoa pecados. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nós temos que fazer coisas difíceis na vida. E nesses momentos, parece que a coragem vai embora e em alguns momentos nós até mesmo pensamos em desistir, porque o desafio que está à frente é muito grande para ser encarado, ao ponto de temermos por nossas vidas, ou por nosso conforto, ou por qualquer coisa que tenhamos medo de perder. E o capítulo 4 de Jonas é esse desafio. Temos estudado Jonas desde o capítulo 1, vimos o capítulo 1 inteiro, o capítulo 2 inteiro. Semana passada vimos todo o capítulo 3. Desde o primeiro verso até este agora, nós meditamos em cada um dos versículos. Mas agora o livro chega no seu ápice, chega no seu ponto mais crítico. E chega na sua grande lição, onde Deus ensina Jonas sobre compaixão e onde Deus ensina também a mim e a todos nós sobre compaixão. Só que é uma lição que, por mais maravilhosa que seja, não é nada fácil de encarar. Não é nada fácil de prosseguir em frente e ler esses últimos versículos deste livro, que desafiou o profeta naquela época e desafia cada um de nós agora. Por isso, o título da pregação, pode passar mais um, é a compaixão que o profeta não suportou. Chegamos então num momento onde a lição sobre a compaixão de Deus chega no seu máximo. E é essa lição que o profeta não suporta, pelo menos até onde nós vemos no livro, é a lição que nós temos que aprender hoje nas nossas vidas, sobre a compaixão de Deus. E é um momento triste também, porque eu não sei se todos têm a mesma sensação, mas quando eu geralmente estou abordando um livro histórico, onde tem personagens, onde tem pessoas que viveram situações, a sensação é que a gente vai se despedindo delas. Quando estávamos meditando em Esther, a sensação era a mesma, né? Apesar de Esther termos tido 10 domingos para podermos acompanhá-la, caminhar junto com ela, e Jonas a gente teve um pouco menos da metade, apenas 4, pois o livro é curtinho. Mas nessa grande lição que desafiou o profeta e vai nos desafiar hoje, desafiar a mim e a todos nós, é vendo essa lição que nós vamos nos despedindo de Jonas, dos ninivitas, o peixe a gente já despediu já faz um tempinho, mas a gente vai dizendo adeus a esses personagens, pessoas reais que nos ensinam tanto com suas histórias. Para nós entendermos aonde o capítulo quer nos levar e aonde o livro quer também nos levar, temos que mais uma vez meditar no contexto de tudo isso que está acontecendo. Nós vimos que no capítulo 1, Deus chama Jonas para obedecer e ir a uma cidade de Nínive. Ele não quer ir a Nínive e foge, tenta fugir de Deus, mas é impossível fugir do Senhor. E Deus, de uma forma compassiva, ou seja, com compaixão, busca Jonas, envia o peixe, que é o peixe que o salva, que o liberta, pois ele iria morrer naquela tempestade. Então Deus ele tem compaixão de Jonas e Deus ele traz Jonas de volta e chama ele mais uma vez. Nesse meio tempo, Jonas faz uma oração, porque Deus tem compaixão dele. E nessa oração, já que Deus tem compaixão de Jonas, ele está grato, ele está feliz, ele está contente, ele está louvando a Deus. E aí tem o segundo chamado no capítulo 3. Então, mais uma vez, fazendo um paralelo com o capítulo 1, Deus fala, Jonas, vá a Nínive. E agora ele vai. Mas como vimos na última pregação, é um profeta que se auto-sabota, tenta desfazer a sua mensagem, tenta fazer do jeito mais, o mínimo que seja, né, ali para ele poder falar que cumpriu e ir embora, para que as pessoas não se arrependam e não se convertam. Então ele vai para Nínive pregar, obedecendo a Deus, e ainda assim não obedece de todo o coração, porque ele não queria ver Nínive se convertendo
ele não queria ver a cidade se arrependendo. E aí, Deus agora não tem compaixão de Jonas, nesse momento pelo menos, mas está direcionando a sua compaixão a outras pessoas, a 120 mil pessoas em uma cidade chamada Nínive. Todos eles se arrependem e adivinha, Deus tem misericórdia de cada uma daquelas vidas e não destrói elas. Não os condena por seus pecados, pois eles se arrependeram de coração e se voltaram ao Senhor. E todos, tanto os ninivitas quanto nós aqui, quando nós nos voltamos ao Senhor, arrependidos de nossos pecados, só há uma resposta que nós podemos receber de Deus: compaixão. Graça, amor e perdão. É a única coisa que podemos esperar receber do Senhor quando nossos corações realmente se voltam a Ele. Tanto naquela época, quanto hoje em dia. E assim será até o último dia desta terra. E aí, chegamos no capítulo 4, fazendo um paralelo com a oração que Jonas fez lá dentro da barriga do peixe. Dentro da barriga do peixe, Jonas ora. Aqui, depois de pregar para Nínive, Jonas ora mais uma vez. Então, o capítulo 4, ele faz um paralelo, pelo menos o comecinho, o verso 1 ao 4, com o verso 17 do capítulo 1 até o verso 10 do capítulo 2. Pois são duas orações e duas situações onde Deus, demonstra compaixão. A diferença é que a primeira situação, Deus demonstra compaixão a Jonas. E Jonas fica grato, alegre e feliz. Nessa segunda situação, Deus demonstra compaixão aos inimigos de Jonas. Há uma cidade inteira que vimos que é terrivelmente má. E Deus demonstra compaixão a todos eles. E qual é a resposta de Jonas? Será que Jonas se alegrou assim como ele tinha se alegrado quando Deus teve compaixão dele? Olha só o que diz o verso 1. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Deus tem compaixão dos inimigos de Jonas e a resposta desse profeta tão desobediente é ira, fúria, ódio. E aí ele faz a oração nesse sentimento. Quando Deus tem compaixão de Jonas, é alegria, gratidão e louvor. Quando Deus tem compaixão de seus inimigos, Jonas ora com raiva, ódio e amargura no coração. Vemos aqui o verso 2, ele diz o seguinte: então orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Olha o motivo por que Jonas foge, então, que é só nos revelado agora no livro. Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo. Ele sabia que Deus era cheio de misericórdia, sabia que Deus era cheio de compaixão, como ele diz, compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. Essa é a oração do profeta de Deus, quando ele é usado para salvar 120 mil pessoas que estavam perdidas. Revolta, ira, ódio. Então, por que Jonas foge lá no capítulo 1? Porque ele sabia que quando ele pregasse, Deus muito provavelmente iria ter compaixão daquela cidade. E era isso que Jonas não queria. Jonas não queria que Deus tivesse compaixão de uma cidade inteira, que ele não gostava, que ele não amava e que ele odiava. Por isso, esse é um profeta muito atípico, muito diferente dos demais. Geralmente, os profetas do Antigo Testamento são exemplos para nós. São heróis, são pessoas com uma vida de fé e obediência quase inigualáveis, que nós devemos seguir e que nós queremos ser iguais. Jonas é totalmente diferente. Começa como profeta no verso 1, a gente espera algo dele e ele faz tudo ao contrário. E mais uma vez, mesmo depois de passar por tudo que ele passou, Jonas ainda é resistente. E olha só, ironicamente, pois esse livro, como nós vemos, ele é cheio de humor e ironia, e Deus usa isso para nos ensinar através da vida do profeta Jonas. Ironicamente, na reclamação dele, na ira dele ao orar, ele usa palavras que são palavras de esperança.
ele fala em sua oração, no verso 2, o seguinte: por isso que fugi, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes do mal. Essa passagem nós encontramos 2 vezes mais no Antigo Testamento. Uma delas é em Joel, capítulo 2, verso 13, que diz o seguinte: rasgai o coração e não as vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, arrepende-se da desgraça que enviaria, do mal que ele faria. E essa afirmação é a base da esperança do povo de Deus, de que quando se arrependem, Deus é compassivo. Tanto que no verso 18, se eu não estiver enganado, do mesmo capítulo, vai falar: então o Senhor demonstrou zelo para com a sua terra e se compadeceu do seu povo. Então, a ironia aqui é que Jonas está usando uma afirmação que deveria ser sinônimo de alegria, louvor e gratidão para demonstrar a sua ira e a sua reclamação. Outra passagem que aí é a que realmente a gente vê essa afirmação sendo pela primeira vez dita a respeito do Senhor é em Êxodo 34, versos 6 e 7. Êxodo 34, versos 6 e 7, que é a famosa passagem onde Deus mostra o seu nome a Moisés. Ele diz: tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade. Verso 7, que usa a bondade com milhares, que perdoa a maldade e a transgressão do pecado, que de maneira nenhuma considera inocente quem é culpado. E assim ele continua, mas traz essa característica de que Deus, ele é compassivo, Deus é misericordioso. Isso é o nome de Deus, isso é quem Deus é em essência. E isso é a esperança que todos podemos ter, que podemos ser salvos e perdoados, porque o nosso Deus é um Deus compassivo. Mas Jonas, contrariando tudo, ele pega justamente a afirmação mais linda, talvez, do Antigo Testamento, que é o nome de Deus, que é a base da esperança para termos perdão no Senhor, e usa como reclamação, e usa como motivo de raiva e motivo de ira. Esse profeta, ele faz tudo o contrário. No verso 3, ele usa expressões que ele também tinha usado naquela oração que ele fez antes, que é minha vida e minha alma. Se a gente vê no verso 6 e 7 do capítulo 2, que é quando Deus demonstra compaixão a Jonas, e ele ora, olha o que Jonas diz no verso 6 e 7 do capítulo 2. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com suas trancas, mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura. Senhor, meu Deus, eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia e a minha oração chegou a Ti no Teu santo templo. Ele usa essa expressão, essas palavras para falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor teve compaixão de mim, o Senhor salvou a minha alma, o Senhor salvou a minha vida quando eu estava prestes a morrer. Mas agora, na sua segunda oração, quando Deus não está demonstrando compaixão de Jonas, mas dos seus inimigos, ele usa as duas mesmas expressões para falar o contrário. Ele chega e fala no verso 3, o mesmo profeta que agradeceu então, por Deus ter livrado a sua vida, ter sido compassivo com ele, e estava cheio de louvor e gratidão, agora no verso 3 fala: agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. E o que aconteceu? Deus teve compaixão de quem Jonas não queria que ele tivesse. Deus foi compassivo com quem Jonas considerava inimigo. Deus foi compassivo com as pessoas que maltratam o povo de Deus e que são inimigas do povo de Deus, e Jonas não queria ver isso acontecendo de forma nenhuma. Será que esse profeta que nós vimos, que parece ser uma piada ambulante muitas vezes, pelo que nós esperamos dele e pelo que ele apresenta, não parece um pouco comigo e contigo muitas vezes? Somos tão alegres quando Deus tem compaixão de nós, quando Deus é misericordioso conosco, quando a gente não merece, e ainda assim Ele nos perdoa, mas quando Deus tem compaixão de pessoas que nós não gostamos, pessoas que nós não queremos do nosso lado, pessoas que consideramos nossas inimigas,
ficamos igual o Jonas, emburrado, irado, com raiva, e as afirmações que seriam afirmações de louvor, de gratidão, se tornam nosso motivo de reclamação. Somos muito parecidos com Jonas. Por que então Jonas tinha tanta raiva dos ninivitas? Será que os ninivitas espalharam uma fofoca sobre a vida de Jonas, que Jonas não gostou nada? Será que os ninivitas alguma vez foram na casa de Jonas, tacaram alguma pedra? Será que alguma vez alguém daquela cidade o ofendeu, o deu um soco, brigou com ele? A verdade, irmãos, é que ele tinha muitos motivos. Não estou dizendo que estava certo, mas que ele tinha muitos motivos, e motivos muito maiores do que qualquer um desses, para ter raiva e ira da cidade de Nínive. Estamos falando da capital de um dos impérios da época mais violentos, maldosos e terríveis de todos. Nós já citamos algumas de suas maldades, mas vale a pena relembrar para entendermos o porquê Jonas está tão irado. Estamos falando de uma cidade onde as pessoas, quando guerreavam com as outras nações, eram tão mais violentas do que todas as outras, que quando ganhavam, pegavam os seus inimigos e empalavam elas vivas para morrerem lentamente. Estamos falando de uma nação que, quando ganhava das outras nações, esfolavam, mutilavam mãos, pés, orelhas de seus inimigos, ainda vivos. Estamos falando de uma nação que, quando ganhava nas guerras, decapitavam seus inimigos e faziam montes de pilhas com as cabeças. Cena essa que nós nem sequer conseguimos imaginar, ver e compreender o horror que seria. Estamos falando de uma cidade que, quando ganha de outro império, de outro reino, pega esse povo e traz até si para quebrar a cultura deles, para quebrar a identidade deles. Estamos falando de um povo que, conforme Naum 3:4, pratica feitiçaria e prostituição. Estamos falando de um povo que, além de tudo isso, tinham deuses, que era Adrameleque, Anameleque, para os quais eles faziam sacrifícios de crianças. Para quê? Para terem fertilidade em seus campos, para poderem ter colheitas, rebanhos e também prosperarem. Estamos falando desse tipo de cidade, estamos falando desse tipo de pessoa, e essa cidade, esse império, era inimigo de Israel, povo do qual Jonas fazia parte. Talvez eu e você, se estivéssemos no lugar de Jonas, teríamos o mesmo sentimento. Olharíamos para uma cidade tão mal, uma cidade tão terrível e falaríamos: eles não merecem a compaixão de Deus, e se Deus perdoar, eu prefiro morrer, porque eu estou vendo Deus ser compassivo com quem eu odeio, com quem é meu inimigo, com quem maltrata o meu povo, com quem eu sei que, se tivessem a oportunidade, fariam tudo isso com o meu povo. Por isso, o livro de Jonas é tão difícil chegar no fim. Quando a gente entende realmente a lição e aonde Deus está querendo caminhar, a gente vê que temos um desafio muito grande, porque Deus está levando a gente a uma conclusão que já estamos percebendo. Então, esse é o motivo pelo qual Jonas fugiu. Esse é o motivo pelo qual Jonas não queria obedecer. Ele não queria amar os seus inimigos. Ele não queria ser compassivo. Ele não queria que seus inimigos tivessem salvação em Deus. E ele sabia que Deus é compassivo e não há limites para o amor do Senhor. Então ele ora com raiva, com ódio, com rancor. E aí chega o verso de número 4 e Deus ele diz: Jonas, faz sentido essa sua ira? É razoável? Será que você tem motivo para estar tão irado assim? Deus confronta Jonas. E Jonas continua. Sabe o que Jonas faz então? Ele pega um banquinho, entre aspas, vai um pouco longe da cidade, coloca seu banquinho ali, faz uma tenda e senta. E espera. Ele não aceita que os ninivitas foram salvos.
Ele ainda esperava que Deus iria talvez tacar uma bola de fogo e iria matar todos ali. De tão revoltado, ele não vai embora, ele senta um pouco distante da cidade e fica olhando para a cidade. Quem sabe Deus volta atrás e destrói todos os meus inimigos. Quem sabe esse povo ninivita também deixa o seu arrependimento de lado e aí Deus decreta sua ira. Então ele estava ali esperando para ver o espetáculo, que para ele era um espetáculo, da destruição dos seus inimigos. E ele estava ansioso para isso. E na hora que isso acontecesse, ele iria abrir um sorriso de orelha a orelha. Deus, mais uma vez, sem Jonas merecer, tem compaixão dele outra vez. Deus vê que estava calor e ele faz uma planta. Olha só o verso, vamos ler o verso 5 e diante, né? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela ali, armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então ele fica ali, né, esperando. Será que Deus ainda vai destruí-los? O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que ele fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. Então, mais uma vez, né, Deus tem compaixão de Jonas e, mais uma vez, o nome de Jonas e o nome de seu pai fazem todo sentido. Jonas, pomba, que é um símbolo de tolice, filho de Amitai, que é minha fidelidade, é um tolo que ainda assim, não merecendo, Deus tem compaixão. E ele continua aqui, e Jonas ficou muito contente. Olha só, mais uma vez, é igualzinho a gente. Estava extremamente furioso, mas agora Deus demonstra um pouquinho de compaixão de Jonas, faz uma planta, faz uma sombra, ele fala, nossa, obrigado, Senhor, agora estou muito contente. Por quê? Porque Deus teve compaixão dele. Só que Deus, ele ainda quer tratar o coração de Jonas, e aconteceu que, no dia seguinte, o verso 7, ao nascer o sol, Deus enviou uma lagarta, ou um verme, que atacou a planta e ela secou. O fato é que ela foi destruída, e ele perdeu a sombra. Aconteceu de novo que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo, para mim, é melhor morrer. Então, mais uma vez, Deus age com compaixão de Jonas. Jonas está feliz, está alegre, está contente, mil maravilhas. Deus para um pouquinho de abençoá-lo, de deixar ele sofrer um pouquinho, ele quer morrer. Ele queria ver os seus inimigos com uma bola de fogo na cabeça. Mas quando ele sente um pequeno calor, né, que comparado a uma bola de fogo caindo do céu, é um pequeno calor, ele deseja morrer e ele deseja não mais estar ali. Então veja como Jonas é. E aqui é interessante, porque o mesmo verbo que Deus usa, que a palavra de Deus usa, né, para mandar o verme e mandar o vento, é o mesmo verbo que Deus usa para mandar o peixe. Então, mais uma vez, os marinheiros pagãos obedecem, Jonas não. O peixe obedece, Jonas não. Os ninivitas obedecem, Jonas não. O vermezinho obedece o Senhor quando Deus manda, o vento obedece o Senhor, mas Jonas não. Então vai aumentando a lista de quem está obedecendo o Senhor neste livro. Só o nome de Jonas que não entra. Só ele não é incluído. E é engraçado, porque ele é o profeta de Deus aqui na história. Então Jonas deseja morrer por 2 motivos no capítulo 4. Deseja morrer porque os seus inimigos recebem compaixão de Deus, e deseja morrer quando Deus tira algo de Jonas que lhe abençoava. E olha só, o verso 9 tem uma frase surpreendente. Perdão, o verso 9 ainda não, mas vamos ler o verso 9, diz assim, então Deus perguntou a Jonas, de novo, Jonas, faz sentido? Será que você está certo por estar tão irado assim? Ele respondeu, é justo que eu me ire ao ponto de desejar a morte. E aqui tem a frase surpreendente que vem do Senhor. O Senhor disse, tens compaixão da planta. Pela primeira vez no livro todo, Jonas tem compaixão. Pela primeira vez na história, finalmente o livro fala, Jonas tem compaixão. Só que, ironicamente, não são das 120 mil pessoas que precisavam do arrependimento e da transformação do Senhor. Era de uma planta que abençoava a vida dele. Finalmente, Jonas tem compaixão e é de algo que abençoava ele próprio. Então, com tudo isso, irmãos, Deus estava querendo ensinar uma lição para Jonas.
Mas não parece que Jonas estava querendo aceitar ou se esforçando para compreender. Mas e nós? Será que nós estamos compreendendo onde Deus quer chegar com essa história? Será que nós estamos dispostos a aceitar a grande lição da compaixão de Deus em nossas vidas? Ou agiremos como Jonas? Então, desse capítulo, nós vamos tirar algumas aplicações para as nossas vidas e entender um pouco mais diretamente aquilo que Deus quer nos dizer. Pode passar lá os slides e pode ir para a primeira aplicação, que é a ira é confrontada, que são os versos de 1 ao 4. Então, olha só, quando Deus tem misericórdia dos terríveis inimigos de Jonas, a reação explícita dele é raiva, ódio e revolta. Deus questiona Jonas, pois ele quer que Jonas entenda que seguir esse caminho no coração em relação aos seus inimigos não era a vontade de Deus para Jonas, e nem para o seu povo. O povo de Deus, irmãos, teve sempre um propósito, que era mostrar para as outras nações o quão diferentes eles eram, ao ponto das outras nações verem aquilo e quererem buscar o Senhor. Algo assim acontece quando Salomão, com sua sabedoria, atrai a rainha de Sabá, e a rainha de Sabá acaba conhecendo o Senhor por causa do exemplo do rei Salomão. E esse era o propósito. Esse livro é um grande chamado para o povo de Israel alcançar as outras nações, alcançar os outros povos, para que eles também conheçam o Senhor. Mesmo que sejam nações tão terríveis como a nação que pertencia à cidade de Nínive. E o que Deus então está nos ensinando com tudo isso? Deus, ele chega e confronta a ira de Jonas, porque ele quer que Jonas e nós também entendamos algumas lições para as nossas vidas, que são as seguintes, pode passar? Primeira, irmãos, devemos estender compaixão aos nossos inimigos. Devemos fazer o bem, devemos abençoar, devemos amar, devemos orar por quem nos faz mal. Isso não é uma conclusão que temos apenas no Novo Testamento. Deus está nos ensinando isso claramente no livro de Jonas aqui. Deus queria que Jonas olhasse para o povo de Nínive e tivesse compaixão, igual Deus estava tendo. E a mesma coisa Deus nos pede agora. Ele pede para que possamos olhar para os nossos inimigos, aqueles que nos caluniam, aqueles que falam mal da gente, aqueles que pisam em nossos pés, aqueles que fazem fofoca de nós, aqueles que fazem o mal a nós. Deus está pedindo a mim e a você, ame eles, tenha compaixão deles, tenha um coração aberto para abençoá-los, ajudá-los, orar por eles, porque esse é o desejo, talvez não nosso, mas do Senhor, amém? Segundo, não deveríamos então, irmãos, desejar o mal e nem nos alegrar com os seus sofrimentos. O mal aqui, desejar o mal para os nossos inimigos. Desejar o mal, todo mundo nós sabemos que não devemos, né? Quem deseja o mal para a mãe, para o pai, para o amigo, para o tio, para o irmão? Ninguém, né? Na verdade, há alguns até que façam. Mas geralmente a regra é que aqueles que nós gostamos, aqueles que nós amamos, aqueles que são da nossa família, que são mais próximos de nós, que nos beneficiam, que fazem coisas que nos agradam, nós amamos, nós abençoamos e estamos sempre prontos a ajudar. Mas a grande lição aqui é que eu e você, todos nós, é que tenhamos corações que olhem para aqueles que nos fazem mal, seja o mal que for. Eu dei alguns exemplos, mas talvez Deus está trazendo à memória alguém específico e algo específico que essa pessoa fez nesse momento, e é essa pessoa que Deus está falando, olhe para ela e não deseje o mal. Olhe para ela e na hora que ela estiver sofrendo, não abra um sorriso no rosto, não se alegre com o sofrimento de quem te faz mal. Por isso, o capítulo 4 é uma lição tão difícil, que Jonas não suportou. E muitos crentes não suportam até hoje, apesar de ser um dos ensinamentos mais gloriosos do nosso Senhor Jesus Cristo, e apesar de cantarmos domingo após domingo que desejamos Ele, que queremos obedecê-lo, mas sabemos que muitas vezes temos os nossos limites.
Jonas sentou para ver de camarote a destruição de uma cidade inteira que ele odiava. E ele, quando fosse ver isso, se ele fosse ver isso de fato, ele iria estar feliz. Ele não ia querer mais morrer, ele ia embora para sua cidade feliz. E quantos de nós olhamos para aqueles que nos fazem mal, talvez você também não fez nada com essa pessoa, e nós olhamos para aquela pessoa e falamos, não espero a hora dela cair. Não espera a hora dela tropeçar, não espera a hora dela receber tudo que ela merece. Só que isso deveria ser normal lá fora. Lá fora, no reino do diabo, no reino das trevas. Somos do reino da luz, pertencentes a um Deus que tem compaixão de nós mesmos sendo pecadores. Deveríamos facilmente fazer o mesmo. Deveríamos olhar para os nossos inimigos sofrendo e se entristecer, porque nós não queríamos isso para eles. Terceiro, não deveríamos nos aborrecer quando são abençoados. Então, se por um lado, quando eles sofrem, nós não devemos nos alegrar, pelo outro, quando Deus deseja ser compassivo com os nossos inimigos, deveríamos nos alegrar por isso. Deveríamos falar, Deus, abençoa eles mais. Deus, continua guiando a vida deles. Deus, produz arrependimento, leve eles até o Senhor, faça com que eles te amem, faça com que eles sintam o seu amor. Deus, o meu desejo é que o meu pior inimigo se converta e ame o Senhor Jesus e seja salvo. Perguntas: como então nós nos sentimos quando vemos nossos inimigos sendo abençoados? Qual a sensação que vem no nosso coração quando a gente vê aquela pessoa que sabe que nos incomoda, que sabe que faz aquele negocinho que só talvez você e Deus saibam que nos tira do sério? Como nós nos sentimos quando eles são abençoados por Deus? E outra, quando nós nos sentimos quando vemos eles sofrendo, sentindo dor? Deus quer fazer Jonas entender que ele deve ter compaixão de todos, mesmo de seus piores inimigos. E isso é exatamente o que Deus quer nos ensinar com o livro de Jonas. E aí, por isso que depois, pode passar mais um, ele faz uma pergunta. No verso 4, ele faz isso 2 vezes. Jonas, você acha que está certo? Jonas, é assim que você deveria agir? Só que aí, pode passar mais um. A gente pode riscar ali o nome de Jonas e trazer a pergunta para nós. Será que eu e você achamos que estamos certos? O verso 4 é uma pergunta que é para Jonas, mas que hoje em dia é para nós. Será que estamos certos em fazer isso como crentes, como cristãos? Eu estou falando com cristãos. Eu sei que isso talvez não faça muito sentido para alguém que não tenha fé em Jesus. Mas nós que já estamos nesse caminho, que entendemos a graça e a misericórdia do Senhor, essa pergunta faz muito sentido. A gente continua e o ponto 2 é o seguinte: se a ira de Jonas é confrontada, agora a hipocrisia é exposta. Porque mais uma vez, Deus demonstra a compaixão de Jonas com a planta e ele se alegra. Ele se alegra com todo o seu coração. Deus o protege do sol e Jonas fica muito contente. Jonas ama receber a compaixão de Deus. Quem não ama receber a compaixão de Deus, na verdade? Se eu disser aqui, Deus tem compaixão de vocês, todo mundo vai falar amém, glória a Deus, porque nós amamos e nós somos iguais a Jonas. Entretanto, mais do que gerar conforto momentâneo ali para Jonas, trazendo uma sombra, Deus quer trazer transformação duradoura ao coração de Jonas. Se a gente vê no verso 6, ele fala que ele coloca a planta para livrá-lo do incômodo. A palavra incômodo aqui é a mesma para maldade. Isso significa que também mais um jogo de palavras no livro. Ao mesmo tempo que a planta serve para tirar o desconforto de Jonas, a planta e tudo que está acontecendo está servindo para tirar a maldade de Jonas e o Jonas ter o seu coração tratado. Então Deus manda o verme, destrói a planta e para piorar, Deus também manda um vento quente para piorar a sensação de calor. Mais uma vez Jonas deseja morrer, pois Deus permitiu ele sentir calor, ao mesmo tempo que ele queria que uma bola de fogo caísse na cabeça dos outros. Jonas, então, havia sentado em um ponto estratégico para ver de camarote uma cidade inteira ser consumida pelo fogo, que era a expectativa dele. E tudo isso seria um espetáculo incrível para o profeta.
Mas quando Deus permite que ele sinta muito calor, ele agora quer morrer mais uma vez. Isso é um contraste absurdo. E é um contraste absurdo que muitas vezes está na nossa vida. Olhamos para aquelas pessoas e falamos, queria que uma bola de fogo caísse na cabeça daquela pessoa. Mas um momentinho sequer que Deus permite a gente passar por um sofrimento, seja o menor deles, a gente tem a dor na alma até os ossos. Somos iguais a Jonas, muitas vezes. E aí, finalmente, que nem vimos no verso 10, algo incrível acontece, Jonas tem compaixão. Olha que sensacional, Jonas tem compaixão pela primeira vez. Será que ele está entendendo? Não, era compaixão da planta, era compaixão de si mesmo, porque ele queria que a planta abençoasse. E assim é a gente só tem compaixão daquilo que abençoa a gente. A gente só tem compaixão daquilo que beneficia a gente. No momento que pisa no nosso pé, que faz doer, que faz machucar, ali é o nosso limite. Ali é o nosso limite. Então, a aplicação que a gente tem que trazer para as nossas vidas, e que tiramos daquilo que Jonas está fazendo, pode voltar lá, por favor? Pode passar mais um, chega de hipocrisia. Deus demonstra compaixão por Jonas e por Nínive. Nenhum dos dois merecia, nem Jonas e nem Nínive. Os dois mereciam a bola de fogo na cabeça, porque os dois são pecadores e os dois ofendem o Senhor. Só que Jonas celebra quando a graça é com ele. Jonas celebra quando a graça o alcança lá no profundo do mar, lembra? Mas rejeita e se ira quando a graça alcança seus inimigos. Só que os dois estão no mesmo barco. Os dois merecem a ira de Deus, os dois mereciam a punição do Senhor. Para os dois, eles estão sendo alvos de compaixão de Deus. Mas quando a compaixão é para Jonas, ele se alegra. Quando a compaixão é para os seus inimigos, ele fica com raiva e ele quer morrer. Ele espera o juízo sobre os outros, mas não suporta nem a disciplina sobre si. Jonas expõe a hipocrisia do coração humano. Muitas vezes queremos misericórdia para nós. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha compaixão da gente. Deus não faz eu sofrer. Deus me livra disso porque está doendo. E às vezes nem é nem nada. Mas Deus, eu não suporto. Deus, eu amo ter a sua compaixão. E quando a gente recebe finalmente, a gente se alegra, a gente solta fogos, a gente faz orações de 1 hora. A gente lê a Bíblia com aquela gratidão. Mas ao mesmo tempo que a gente é assim, a gente quer a justiça sobre os outros. A gente quer que todos os outros morram, sofram, paguem pelo que fez. Mas nós e nossos pecados, ó Deus, não faça eu pagar pelo que eu fiz, tenha compaixão. Ou seja, Jonas, o jeito que ele age, está revelando e expondo a hipocrisia do coração dele. E quando a gente lê com um coração sincero, sabe o que também é exposto? A minha e a sua hipocrisia. A minha e a sua hipocrisia, porque é a mesma pessoa que nós desejamos justiça e condenação, merece tanto quanto nós justiça e condenação. E precisa tanto quanto nós da compaixão de Deus. Nós não somos melhores que ninguém. Todos pecaram. Todos ofenderam a Deus. Todos têm pecados de tamanho infinito, inclusive esse que vos fala. Mas que jeito um pouco mais rebuscado agora, né? Exagerei. Chega mais uma vez, depois de tudo isso, no verso 9, Deus ele fala mais uma vez, Jonas, será que você está certo? Pode voltar lá no slide, pode passar mais um. Jonas, será que você está certo? Será que você tem que ser esse hipócrita que ama a compaixão contigo, mas não suporta a compaixão com os outros? E aí a gente mais uma vez faz o quê? Pode passar? Riscamos o nome de Jonas e nos perguntamos, será que nós estamos certos? Será que devemos ser hipócritas nesse nível? Ao ponto de desejar a compaixão para a gente de um nível absurdo, mas desejar a justiça, a condenação para aqueles que nós não gostamos. E aí chegamos então no último ponto, na última aplicação, que é a grande lição da compaixão. Chegamos no fim e nos deparamos com uma pergunta. Vamos ler lá o verso 11, esse é o último verso. Na verdade, vamos ler o verso 10 também. E aí o 11 é o ápice de todo o livro, é o máximo. Então tem a montanha,
o 11 é o ponto mais alto do livro de Jonas. O verso 10 diz o seguinte: o Senhor diz: tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu? E aí ele pergunta para Jonas: e não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda e também muito gado? E Jonas respondeu: opa, cadê a resposta de Jonas? Mais uma vez, o livro mostra o quão belo é, porque ele termina de um jeito magistral. Nós não temos a resposta de Jonas, nós paramos nessa pergunta que confronta Jonas, e é proposital. Nós podemos procurar, mas não tem nada, a gente não sabe o que Jonas respondeu, a gente não sabe o que Jonas fez, porque o livro, mais do que falar sobre Jonas, quer falar com a gente. A pergunta que Deus fez para Jonas agora no verso 11, Ele está fazendo para nós esta noite. Será que eu não devo ter compaixão de pessoas perdidas? De pessoas que você não criou, eu não criei, mas eu criei e eu as amo. Não importa o quanto eu e você achamos elas más, não importa o quanto eu e você nos achamos melhores que elas, Deus está nos confrontando. Veja, não sou eu, não é ninguém, mas é o próprio Deus. Ninguém aqui, né? Mas é o próprio Deus. Ele está perguntando: será, Jonas, que eu não devo ter compaixão? Será, Paulo, que eu não devo ter compaixão até mesmo daqueles que te fazem sofrer? E o livro acaba, e a gente não sabe o que Jonas respondeu e nem o que Jonas fez. Porque a pergunta vem para a gente, e o que o livro quer nos mostrar, o que Deus quer nos mostrar é: qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta para a grande lição da compaixão de Deus? Estamos dispostos a ter um coração igual ao do Senhor e ter compaixão de pessoas que não merecem? Ou vamos continuar em nossa hipocrisia, que sabendo que nós não merecemos, nos agradamos de receber a compaixão e deseja uma bola de fogo na cabeça dos outros? E ele dá motivos, ele fala: Jonas, você não criou a planta e tem compaixão dela. Eu criei cada uma das 120.000 pessoas naquela cidade. Eu fiz elas. Eu as amo. São criação minha. Outro motivo, ele fala que são pessoas que não sabem discernir entre a direita e a esquerda. Por quê? Será que não realmente eram tão sem conhecimento assim? Não. É uma expressão para mostrar o quão pobres de conhecimento espiritual eles eram. O quão perdidos. E veja, é a mesma situação que a gente se encontrava antes de ter Jesus Cristo. Perdidos, mas alvos da compaixão de Deus. Assim são os inimigos de Jonas. E assim são os nossos inimigos. Pessoas perdidas, pessoas que Deus criou, pessoas que Ele também quer ter amor por elas. Assim como teve de mim e de você. Amém? Amém. Então a pergunta é: será que aceitamos que Deus tenha compaixão de nossos inimigos? Pergunta difícil para todos nós. Será que nós vamos aceitar isso? Será que nós vamos mostrar a nossa fé no Evangelho e em Jesus Cristo de tamanha forma que não há limites para a nossa obediência a Ele, até mesmo quando Ele pede algo tão difícil a nós assim? Então temos algumas aplicações. Pode passar? Primeira, sabe por que nós temos base para ter compaixão dessas pessoas? Uma coisa seria que eu chegar e falar: gente, tenham compaixão delas porque sim. Talvez você teria força para fazer um pouquinho ali ou aqui, mas chegaria a um ponto que tem um limite. Mas o Evangelho nos dá força e poder, e a mensagem da graça em nossas vidas é tão grande, tão transformadora, que ela é capaz de fazer pessoas que odiavam seus inimigos começarem a amá-las. Porque olha ali o primeiro ponto: nós já fomos os inimigos de Deus que Ele teve compaixão. Romanos 5, verso 10. Vamos ler? Nós já fomos os inimigos. Diz assim: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus nos chama inimigos dEle. Não porque Deus fez a gente ser assim, mas porque nós somos culpados e responsáveis por isso.
Nós que decidimos, eu não quero Deus, eu não quero nada que tenha a ver com Deus. Deus me manda uma coisa e eu faço outra, porque é eu que decido o que eu quero da minha vida. E cada pecado é uma ofensa a um Deus infinito. As ofensas têm o tamanho daquele que nós ofendemos. Se ofendemos um Deus de valor e dignidade infinita, qual o tamanho de cada um dos nossos pecados? Infinito. Por isso que o nosso pecado merece uma punição infinita também. Por isso que o inferno é aquilo que eu e todos nós merecemos. E que se não é a graça de Jesus Cristo, esse seria o nosso destino. Porque nós pecamos contra um Deus infinito e tivemos a ousadia de ofender o Deus que é digno de toda honra, louvor e glória. Mas, mesmo a gente sendo assim, e olha que a Bíblia tem outros adjetivos que nos caracteriza, além de inimigos, como filhos do diabo, mortos espiritualmente, pecadores, sujos. Mesmo a gente sendo assim, mesmo eu sendo assim, o que a Bíblia diz? Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Deus tem compaixão da gente, amém? Glória a Deus. Deus tem compaixão da gente, mesmo a gente sendo imundo, sujo, pecador, pobre, nu, como a gente é. Mesmo a gente sendo os inimigos, com pecados de tamanho infinito, merecendo uma punição infinita, Ele entregou o seu Filho, que tem um valor infinito, para resgatar pessoas que não mereciam nada, mereciam só condenação. Ou seja, como eu posso sair daqui hoje, olhar para essa mensagem de Jonas e ser diferente? Olhando para o Evangelho. Olhando para o Evangelho profundamente, olhando nos olhos daquele homem morto na cruz e entendendo, Ele é Deus e Ele veio à terra para morrer por mim, que não merecia nada, e hoje eu posso ser salvo, porque mesmo eu sendo inimigo, Deus teve compaixão de mim, amém? Só que agora, esse Deus que teve compaixão de mim e de você, mesmo sendo inimigos, Ele nos pede, vá, olhe para os seus inimigos agora e faça o quê? Destrua-os, não perdoe, desejem a morte deles, sentem num banquinho e esperem a destruição deles de camarote? Não, ame-os. Ame-os, assim como eu vos amei. Tenha compaixão, assim como eu tive compaixão de vocês. Só assim, um coração tão pecador como o meu e o seu, tem a capacidade de amar as pessoas que nos fazem mal, de abençoar, de ajudar, e se vê passando necessidade, você é a primeira pessoa a estender a mão, orar, ajoelhar o joelho no chão quando ninguém está vendo e falar, Deus, abençoa aquela pessoa que me fez mal, que me faz mal todos esses dias. E isso é libertador, porque a gente se liberta dessa ira, desse pecado, desse ressentimento, dessa amargura, e a gente vive em paz com Deus que nos amou, e a gente vive em paz porque a gente também está desejando amar os outros como Ele nos amou. Segundo ponto, então, essa é a base, é assim que nós podemos fazer essa tarefa tão difícil. É impossível, se a gente não se aprofundar na cruz de Cristo, nunca poderemos amar nem sequer alguém que pisa nos nossos pés com um mínimo de força. Agora, a compaixão de Deus, irmãos, não tem limites. Vimos como a cidade de Nínive era má? E Deus resgatou cada um deles. Vimos que João 12, Jesus nos diz que cada um deles estão no céu, salvos. Porque eles mereciam? Porque eles eram bonzinhos? Não, porque Deus teve compaixão e eles se arrependeram e abandonaram os seus caminhos. E buscaram o Senhor. Assim como a gente também. Ou seja, a lição que Jonas está nos ensinando é que a compaixão de Deus não tem limites. Não importa o quão terrível Nínive seja, a compaixão de Deus pode alcançar, transformar e salvar. E isso é bom, porque se Deus não fosse assim, nós não poderíamos ser alcançados. Precisávamos de uma compaixão sem limites, incondicional como a de Deus, para sermos salvos. E a notícia é boa, então. Talvez hoje você está me ouvindo e ainda não tenha tido fé em Cristo Jesus.
e ainda acha que é muito mal, que é terrível, que Deus não vai ter compaixão de ti, a mensagem também é para você. Porque Deus está te dizendo, eu quero te salvar, eu quero ter compaixão de ti. Se hoje se arrependerem, terem fé em Jesus Cristo, porque é Ele que morreu para pagar pelos nossos pecados, não outra pessoa. Sabe o que vocês irão receber? Compaixão, amor, graça, perdão, e serão salvos, assim como Nínive foi. Amém? Só que, agora voltando para nós, que já estamos nesse caminho de fé, só que agora Deus deseja ter compaixão dos nossos inimigos. Olha só Ezequiel 18, 21 ao 23, vamos ler? Ezequiel 18, 21 ao 23. Mas se o ímpio isso mesmo, 21 a 23, perdão. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e agir com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das transgressões que cometeu, viverá pela justiça que praticou. Por acaso tem algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Por acaso não desejo que se converta dos seus maus caminhos e viva? Prazer na morte daqueles que nós julgamos que merecem, geralmente temos nós. Deus não tem prazer em ver um ímpio morrer sem antes buscá-lo para ter a salvação. Ele não se alegra nisso e nós também não deveríamos nos alegrar. E agora, esse mesmo Deus que quer ter compaixão dos nossos inimigos, pode voltar lá, Ele quer que nós participemos ativamente com Ele disso. Então, olha, a mensagem de hoje não é para falar assim, tá bom, vai, eu aceito. Deus, pode ter compaixão deles, mas deixa eu aqui. Não, porque Deus podia ter feito isso com Nínive. Deus não podia ter mandado um anjo, ou Ele mesmo ir lá e falado, Nínive, se arrependa por causa disso, e feito toda a transformação. Mas não, Deus Ele quer trazer Jonas, Deus quer trazer o seu povo, para que o seu povo seja a ferramenta pela qual Deus ama os inimigos. Ou seja, se do mesmo jeito Deus mandou um peixe para trazer Jonas e falar, Jonas, vai amá-los, Deus Ele está te chamando e chamando a mim e falando, eu não só quero ter compaixão dos seus inimigos, eu quero que você seja instrumento de compaixão para aqueles que te façam mal. Por quê? Qual que é a base? Porque Ele fez isso com a gente. Ele nos tratou assim. Então agora vá lá, ame, perdoe, ajude aqueles que te fazem mal, abençoem, orem. Deus podia ter salvado Nínive sem Jonas, mas Deus quer usar Jonas para amar os inimigos. Deus quer ensinar Jonas a se alegrar com a salvação de quem faz mal a ele. Será que estamos dispostos a amadurecer na fé e na caminhada cristã a tal ponto de olhar alguém que nos faz mal sendo abençoado, alcançado por Deus e falar, hoje eu estou feliz, porque aquele que todo dia tentou me fazer mal, foi abençoado por Deus e encontrou o Senhor Jesus. Será que estamos dispostos a chegar nesse nível? No nível de, hoje eu estou triste, por quê? Porque aquela pessoa que me faz mal está passando por uma dificuldade, e eu queria tanto que ele não estivesse passando por isso. Eu queria tanto ter compaixão dele e ajudá-lo. Mas parece que muitos de nós se contentam em ficar com o raso da vida cristã e do relacionamento com Deus. Quando chega nesse ponto, não, esse ponto deixa para os outros. Mas Deus, Ele quer que cada um de nós, do recém-convertido ao de conversão que já faz 30, 40 anos, tenhamos compaixão de nossos inimigos. E aí chegamos na conclusão, estamos encerrando. Então, Jonas não responde então a pergunta, não precisa passar ainda não, espera só um pouquinho. Jonas não responde a pergunta no livro, a resposta fica para mim e para você. E por isso eu quero contar uma história para a gente chegar ao fim. Uma história que vai servir de exemplo para todos nós de como, quando alguém está disposto a entender a graça de Deus e se aprofundar no amor de Deus, essa pessoa pode ser transformada de tal forma que sim, pode amar até o pior dos inimigos.
E essa história se passa em 2003, dentro de um tribunal, onde, depois de um tempo, um psicopata assassino, chamado Gary Ridgway, que entre os anos 80 e 90 realizou uma série de assassinatos a mais de 40 mulheres, finalmente foi pego. E lá nos Estados Unidos eles têm um costume de trazer os parentes das vítimas para confrontarem o assassino. E vários parentes estavam lá de pessoas que aquela pessoa, o Gary, o senhor Ridgway, matou. E as frases que a gente encontra são as seguintes: se eu pudesse, eu faria ele sentir tudo aquilo que ele fez as vítimas sentirem. Segunda frase, outra pessoa, ele vai para o inferno porque é onde ele pertence. Terceira pessoa, porque teve várias, eu peguei só 3. Eu desejo que ele tenha uma morte longa, sofrida e cruel. Muitos de nós podemos olhar para essas afirmações e falar, eu falaria a mesma coisa. Mas chega alguém, um senhorzinho, pode voltar lá e, na verdade, pode manter, na verdade. Não sei se o slide, na verdade, foi embora. Ele foi? Pode voltar para o slide. E pode passar mais um. Teve um senhorzinho chamado Robert Rue, e ele fala o seguinte quando chega a vez dele. A filha dele foi assassinada por esse psicopata. E ele fala, senhor Ridgway, tem pessoas aqui que odeiam você. Eu não sou uma delas. Você tornou difícil para viver de acordo com o que acredito, que é o que Deus diz para fazer, que é perdoar. E aí ele encerra e fala, olhando nos olhos daquela pessoa que matou a sua filha, você está perdoado. O psicopata, contrariando tudo aquilo que a gente sabe, começa a chorar, atingido pelo perdão daquele pai que teve sua filha assassinada. Essa história não é apenas uma história emocionante, mas é um exemplo, é uma evidência de que a graça de Deus realmente pode transformar um coração ao ponto de chegar nesse nível. De estar tão maravilhado com a compaixão que Deus concedeu a ele, que até mesmo o seu pior inimigo, a pessoa que tirou a vida de sua filha, ele consegue ir lá no tribunal, em meio a tantas frases de ódio, conceder perdão. Pode passar mais um? Então, o que nós vemos nesse livro é que não existe inimigo tão terrível que Deus não nos chame a amar. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, Deus nos amou também sacrificialmente, sentindo dor na cruz. É nesse exemplo que nós nos agarramos, é nesse amor que recebemos, que nós nos firmamos para transmitir amor aos outros, mesmo aqueles que nos fazem mal. Então não importa se são inimigos comuns que te maltratam, que caluniam, que ofendem, que xingam você, que tentam atrapalhar a sua vida, que zombam, ou até mesmo inimigos públicos. Geralmente no Brasil, os brasileiros desejam a morte de vários políticos. Se não é o político que eles gostam, se é o político que fez mal à nação, todos deviam morrer e ter ódio dele. E até mesmo inimigos extremos, como vimos nesse caso, que o Robert Rue nos mostra como a graça pode nos capacitar a dar perdão, mesmo um perdão tão grande assim. Ou seja, não existe, irmãos, nenhum inimigo que deveríamos ter e falar, esse aqui Deus não quer que eu ame. Ele quer que eu e você amemos a todos, porque assim Ele fez com a gente. Pode passar mais um? Então a pergunta que fica é, será que então estamos dispostos a ter um coração como o de Deus e ter compaixão como Ele tem? Só não podemos nos esquecer o seguinte, pode passar. A mesma compaixão, irmãos, que Ele pede para que eu e você tenhamos dos nossos inimigos e que nos revolta tanto, é a mesma que Ele teve que usar para nos salvar.
Que hoje, irmãos, possamos sair daqui, por mais difícil que essa mensagem seja, que possamos sair daqui confrontados pelo Evangelho e pela graça de Deus, mas de um modo bom. Em que sentido? Hoje eu me maravilhei com o tamanho da compaixão que Deus teve de mim, e eu quero estender isso aos outros, mesmo que elas me façam mal. Porque eu quero ter a oportunidade de fazer aos outros aquilo que Deus fez infinitamente por nós, que é nos amar, mesmo quando a gente não merecia. Que é ter compaixão, mesmo quando a gente não valia nada. Que Deus possa nos ajudar. E é assim que nós nos despedimos do livro de Jonas. E nós entendemos que a grande lição da compaixão de Deus é um desafio que nós, como cristãos, temos que aceitar olhando para a cruz e amar os nossos inimigos. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Deus amado, eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós, sendo os teus inimigos, sendo tão maus como somos, o Senhor nos amou. Merecíamos o inferno e o Senhor nos deu o teu Filho morto na cruz por nós. Este que ressuscitou e nos garante vida eterna, salvação, perdão, compaixão. Nós queremos, Deus, que esse discurso, que esse evangelho não seja apenas da boca para fora, mas que seja um evangelho que transforma a nossa vida tão profundamente, que não só faz a gente ler a Bíblia, não só faz a gente orar, não só faz a gente obedecer os mandamentos mais fáceis, mas que faça a gente se alegrar ao ter compaixão de quem nos faz mal. De que possamos, Deus, obedecer o Senhor de todo o nosso coração e nos maravilhar com a compaixão que o Senhor nos dá, a tal ponto que queremos transbordar essa compaixão aos outros. É isso que nós oramos, te glorificando e te exaltando, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos celebrar, para encerrar nosso culto, celebrar a ceia. Eu vou pedir ajuda dos nossos irmãos com a mesa. E eu quero ler uma passagem com os irmãos e convidar aqui à frente a Bárbara e a Júlia, recém-batizadas, podem vir aqui à frente. Nós temos umas dezenas de perguntas para fazer. Que surpresa!